Hello people, posso começar o vídeo contando um segredo pra vocês? Eu gostaria muito de ter assistido um vídeo desse contando 12 dicas inéditas sobre aqui a Inglaterra antes de ter vindo pra cá. Mas já que eu não recebi, eu quero dar pra vocês e eu espero do fundo do coração que esse vídeo seja útil pra vida aí de vocês. Já começando com a primeira dica, assim, sensacional, que realmente eu não sabia. Aqui na Inglaterra se tem, basicamente, dependendo do trabalho, entre 20 e tantos dias até mais de 6 semanas. É isso mesmo. Enquanto muitos trabalhos ao redor do mundo você tem aí um mês que você pode tirar alguns dias aqui ou ali, ou até mesmo um mês completo, aqui na Inglaterra, se você for, por exemplo, um professor assistente como eu era, você consegue tirar 6 semanas de férias durante um ano, e em outros trabalhos você também consegue tirar aí uma média de 20 dias. E como a gente tem vários países aqui ao redor, se não existir pandemia, se não existir nada assim de outro mundo, é possível você viajar pelos países ao redor e aproveitar suas férias não só fora da Inglaterra, como também dentro dela. E a segunda dica se refere ao que você vê na nota é o que você paga. Como assim? Parece estranho, mas em muitos países, principalmente na América do Norte, você vê um valor do produto, mas quando você vai pagar, você ainda tem que adicionar os impostos. E aqui já é tudo junto, tudo fácil, assim como no Brasil. Vocês pagam uma coisa só, aquilo que você vê na prateleira já tá com os impostos adicionados e você realmente só precisa pagar ali no caixa aquilo que você vê e sem precisar adicionar nenhum imposto por cima. A terceira diquinha que eu não sabia é sobre o Fish and Chips. Fish and Chips é o prato principal daqui, é claro que eu sabia que era. No entanto, eu não sabia que dava pra você fazer ele em casa de uma maneira relativamente fácil. Daí eu vou deixar a receita aqui, que eu já gravei um vídeo ensinando pra você aí se deslumbrar com esse peixe delicioso que fica realmente muito bom. A quarta dica se refere aos pubs. De segunda a segunda você tem festa, você tem pubs e principalmente nos climas mais quentes você vai encontrar beer gardens, que são jardins assim onde as pessoas se encontram depois do trabalho para beber. As pessoas tomam uma cerveja ou tomam mais que isso. E caso aconteça de alguém não beber, os pubs eles também vendem, óbvio, bebidas não alcoólicas, só que é uma cultura muito forte aqui na Inglaterra, as pessoas se encontrarem após o trabalho para ir aos pubs e tomar um drink, seja ele alcoólico ou não. E essa quinta dica é uma dica de ouro, porque se refere a você criar um banco online assim que você chega aqui na Inglaterra para residir. Existe o banco chamado Monzo. Tem esse nome estranho, mas é o nome dele. Foi o que a gente criou e nos salvou. Se a gente soubesse desse banco antes de vir morar aqui, seria algo assim, muito mais fácil na nossa vida. Só que vivendo e aprendendo, e agora vocês podem chegar aqui já fazendo o cadastro de vocês nesse banco. Queria eu que eles estivessem me patrocinando, mas é realmente uma dica de amiga pra vocês. Porque assim, dá pra você utilizar o TransferWise através dele, daí você pode transferir dinheiro pra sua conta do Brasil ou da conta do Brasil pra cá. Acontece a transferência de forma rápida, as taxas elas são baixas se você principalmente utilizar aí o TransferWise. Se vocês quiserem, eu até gravo depois um vídeo em relação a isso. Já coloca aqui nos comentários que aí a gente se aprofunda mais. Eu te ensino como você pode utilizar aí essa transferência bancária. Só que pelo Monzo você consegue fazer transações já aqui na Inglaterra, mesmo estando recém-chegados no país. Porque vocês vão ver que quando você chega para morar no país, são tantas pendências, tantas coisas mínimas a serem colocadas no lugar. E aí, de repente, um pequeno detalhe como esse, já ter uma conta do banco, vai facilitar muito a sua vida. E já uma diquinha extra aí para vocês, não só a conta do banco, como também uma conta de celular. Para você arranjar empregos ou mesmo para abrir a conta do banco, eles pedem para que você já tenha um número daqui, um número local da Inglaterra. Mas como você vai ter? Existe uma empresa chamada giffgaff e essa empresa ela vende chips, chegam na sua casa no outro dia, eu acredito, e você só faz o cadastro lá online, eles mandam um chip para você e fica muito fácil de você resolver também a sua vida já tendo um pré-pago. E depois, se você quiser, com o tempo você muda seu plano, você faz um upgrade, muda o seu número, você se resolve. Só que para os primeiros momentos, quando você chega no país para se organizar, essa dica é valiosa, de você criar a conta do banco, mas antes de criar a conta do banco também tem esse chip pré-pago que vai te salvar, hein? E a nossa sexta dica é sobre o crédito, o histórico de crédito que você tem aqui. Como assim? Eu não sabia que existia isso aqui na Inglaterra, mas existe e é real, people. Você, quando vai fazer principalmente o parcelamento ou financiamento de compras grandes, como, por exemplo, a casa ou o carro, ou mesmo mudar de país, eles vão avaliar o seu crédito aqui na Inglaterra. Você realmente paga as coisas em dia, se você não atrasa. Em resumo, é isso. Daí tudo que você faz relacionado ao banco, relacionado a pagamento, relacionado ao uso de cartões de créditos, isso vai para o seu
crédito geral, e aí ele é checado se você precisar de algo assim, tchan tchan tchan, no país ou mesmo fora dele. Essa sétima dica, preste atenção, porque é algo meu da fila pra você, que é referente aos transportes públicos serem muito caros. Pra vocês terem uma ideia, de Brighton, da região aqui sul da Inglaterra, onde eu moro, para o aeroporto a gente paga cerca de 20 libras por pessoa para poder ir para o aeroporto. Enquanto em outros países já tem vlog aqui no canal mostrando quanto custa para ir a Portugal, para ir a Viena. O valor que você paga para ir do aeroporto ao centro desses países, por exemplo, para Portugal, é cerca de 3 euros. Se você compara 3 euros com 20 libras, você vê que a diferença é absurda. Em resumo, aqui o transporte público ele é muito caro. A oitava dica, a Inglaterra ela tem essa fama de chover muito. E sim, chove bastante. Mas além da chuva, eu quero incluir aí que mesmo os verões eles não são tão quentes como eu imaginaria que seriam, tá? Então venha preparado para no verão possivelmente usar aí um casaquinho, uma jaqueta, não vai ser 100% quente, porque tem vários países, principalmente do hemisfério norte, que tem as 4 estações bem definidas. Daí você tem um inverno bem rigoroso, daí você tem uma primavera mais light, um outono que já é friozinho, mas aqui na Inglaterra é meio que assim, sabe? Tudo junto, misturado. E se prepare para no verão também ter dias frios. E a nona dica é sobre a direção. Possivelmente você já sabe que aqui a direção acontece no lado esquerdo, não do direito. Se você vem com a carteira de habilitação do Brasil para cá, não necessariamente você vai conseguir dirigir e trocar essa habilitação muito facilmente. A gente consegue dirigir aqui por 6 meses, mas depois você tem que tirar, tipo assim, do zero, fazer tudo de novo. Teste teórico, teste prático e tudo mais. É mais barato comparado com o Brasil, mas você vai precisar refazer tudo do começo. Esse 10º tópico refere-se ao salário. Eu, quando vim pra cá, achava que, como muitos outros países do hemisfério norte, os salários eles seriam pagos quinzenalmente. Mas não. Aqui, assim como no Brasil, você recebe o salário mensal. Nosso 11º tópico fala sobre os médicos que você precisa se cadastrar, um médico da saúde, um GP. Já tem um vídeo que eu também explico sobre os GPs, sobre como deve ser esse processo. Só que, antes de vir pra cá, eu achava que simplesmente você, sei lá, tava com a dor de barriga, ia para um médico específico que cuidava da barriga, precisava de um tratamento de pele, ia no dermatologista. Mas não, tudo relacionado a você, a sua saúde, você refere-se primeiro ao GP, a esse médico que é geral, que é o clínico da família, digamos assim, e ele é que vai te encaminhar se houver necessidade para outro médico. E o 12º, mas não menos importante, fala sobre nossos amigos ingleses que são bem abertos quando você realmente faz amizade com eles, que gostam de festa, que gostam de estar juntos, que gostam de comungar com você, e eles aceitam as diferentes culturas de uma forma assim bem natural. Não teve episódios aqui onde eu me sentia assim, poxa, eu sou brasileira, sabe, eles me tratam diferente, de maneira nenhuma. Quando há comunicação, claro e óbvio, você se sente como parte deles, sabe? Eles são muito abertos a diferentes culturas. Eu acredito que pela história também deles, né? A Inglaterra sempre foi muito expansiva e aí dominava vários países, trazia vários povos para cá também, principalmente indianos. Daí eles estão bem acostumados com sotaques diferentes, com pessoas serem diferentes, sabe? Acho que poucas coisas assustam os ingleses. Eu já vivi e já experimentei algumas situações de determinadas culturas, determinados países, quando passa alguém diferente, todo mundo fica assim, tipo, uau, uma pessoa diferente, sabe? E se a pessoa falar, pronto, piorou. Mas aqui não, aqui se passa a pessoa, tá de qualquer jeito, todo mundo vê, uma pessoa está passando por ali. E isso faz com que você se sinta, de repente, mais confortável, mais em casa, mais naturalizado com o lugar. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessas 12 dicas que eu gostaria de ter ouvido. Se você ainda não me conhece, eu sou a Prila, toda semana eu compartilho aqui um vídeo diferente no meu canal. Se inscreve para você saber toda vez que eu postar um vídeo diferente e te espero nos próximos vídeos aqui. Um beijo e até mais. Tchau!